Olá, boa noite a todos. E agradecer mais uma vez a presença de todos hoje nessa nova palestra, né, do canal do YouTube do LEA Unifesp. Espero que vocês gostem. Hoje a gente tem a honra de estar com a Katarzyna Gorka, que é professora lá na Polônia. E, bom, antes de começar a palestra, queria dar alguns recados, tá? Principalmente a respeito da lista de presença. Muita gente não tem assinado e depois me escreve dizendo, Cláudia, mas eu estava presente, eu não tenho como conferir isso depois e essa lista vai para a mão de uma outra pessoa, de um colaborador, e ele não tem também como ficar verificando caso a caso, tá? Então, por favor, vai ser passado o link, vocês vão ter que apertar o link, procurar o nome de vocês e clicar na bolinha na frente. E isso já garante a presença de vocês, tá? Então, agradeço todo mundo por fazer esse esforço de assinar a lista. Bom, a gente teve um probleminha de questão doméstica e por conta do fuso horário, a Katarzyna está lá na Polônia, então a gente teve que gravar essa palestra um pouquinho antes para poder passar para vocês, para garantir então que a gente consiga fazer no período completo. Então, por conta disso, ela não vai conseguir responder as perguntas hoje para vocês, mas podem colocar sim as perguntas no chat e a gente vai passar para ela e depois as respostas a gente vai enviar para vocês por e-mail, tá? Então, mas a palestra ficou bastante boa e eu acho que todo mundo vai gostar. Então, vou fazer uma rápida apresentação da Katarzyna Gorka, que ela é doutora em antropologia biológica pela Universidade de Barcelona, na Espanha. Possui mestrado em primatologia pela Universidade de Barcelona, mestrado em antropologia física pela Universidade, eu não vou saber pronunciar, nem vou pronunciar, tá? E graduação em biologia também por essa universidade, na Cracóvia, na Polônia. Em 2020, ela concluiu o pós-doutorado na área de antropologia forense no programa de pós-graduação em História na Universidade Federal de São Paulo. Ela possui experiência de pesquisa na área de antropologia forense, bioantropologia e, sobretudo, no âmbito da análise dentária, estimativa de idade, morfometria linear e morfometria geométrica e tridimensional, assim como experiência em morfometria e análise óssea. Suas principais linhas de pesquisa são antropologia forense, teoria de antropologia forense, antropologia biológica, biogeografia e variabilidade biológica e cultural em humanos modernos, evolução biocultural. Então, Caixa, por favor, fique à vontade. Mais uma vez, uma honra te receber de novo aqui. E vamos começar. Obrigada, Cláudia. Boa tarde a todos. Como a Cláudia falou, que estamos com um fuso horário de 5 horas, então eu, na verdade, estou gravando esta apresentação falando comigo mesma e com a Cláudia somente. Então é um pouquinho estranho, mas, enfim, estamos na situação que estamos e a gente faz o que pode, né? Eu fiquei bastante feliz pelo convite e gostaria de agradecer a Cláudia e a Camila. Faz tempo que estamos colaborando em vários projetos relacionados com antropologia forense e esse é mais um dos resultados tangíveis dessa cooperação. Nessa palestra eu vou falar de um tema que para vocês pode talvez parecer um pouco distante. Eu gostaria de aproximar um pouco o contexto de antropologia forense na Polônia e a sua relação com os direitos humanos, ou mais bem, com o contexto de violação dos direitos humanos. Sem me alongar mais, eu deixo vocês com essa palestra que eu preparei com muito carinho, esperando que ela possa contribuir para uma visão mais ampla de antropologia forense no contexto mundial. No começo, cabe contextualizar um pouco o tema de antropologia forense. Espera um segundinho. Ok. Imagino que todos aqui presentes sabem exatamente o que é a antropologia forense, em quais situações se aplica e como a prática de antropologia forense evoluiu nos últimos anos. Podemos nos perguntar como é a antropologia forense no mundo, considerando seu rápido crescimento, desenvolvimento e importante aumento de visibilidade. Essas perguntas estão sendo feitas já faz alguns anos, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento dessa disciplina, otimizar as possibilidades de treinamento, profissionalizar o campo, mapear os centros, as vagas, as possibilidades
de trabalho, de ensino, mas também para entender os desafios e os problemas que essa disciplina enfrenta. Estudos relacionados à situação de antropologia forense em várias partes do mundo estão crescendo. Já foram mapeadas regiões como Estados Unidos, Europa em geral, África do Sul, Brasil, Reino Unido, Portugal, Suécia e muitos outros. Agora, desculpe, não sei por que está. Ok. Agora podemos perguntar como é a situação da antropologia forense na Polônia. E aqui chegamos a um grande ponto de interrogação, porque praticamente não existem dados a respeito. Em 2013, foi registrada a Associação Polonesa de Antropologia Forense, porém parece que não está muito ativa. Faz meses que eu tentei entrar em contato com eles para receber mais informações, mas não obtive resposta. O que, de certa forma, pode ilustrar, para mim, pelo menos, a situação da antropologia forense na Polônia. Na sua publicação, Obertowa e outros incluem a Polônia entre os 28 países que estão analisando e apresentam um panorama dessa disciplina em contexto europeu. Então, eles analisam todos esses países conjuntamente para criar uma imagem da antropologia forense na Europa. Em 2018, foi realizado um estudo focado exclusivamente na situação de antropologia forense na Polônia, sob minha supervisão, por uma aluna minha que fez essa pesquisa. Os resultados ainda não foram publicados, esperamos que sejam publicados dentro de talvez 1 mês ou 2 meses, mas aqui eu gostaria de apresentar uma parte dos resultados para contextualizar esse cenário para vocês. Cabe ressaltar que na Polônia não existe a profissão formal de antropólogo forense. Não existem também normas legais para a regularização dessa profissão. Na Polônia, um país de quase 38 milhões de habitantes, nós conseguimos identificar apenas 6 pessoas que trabalham na área de antropologia forense de maneira diária, de maneira contínua. Assim. Entre elas, apenas 4 cumprem os requisitos da American Board of Forensic Anthropology para serem chamados antropólogos forenses. Identificamos também 17 consultores ad hoc, ou seja, aqueles que estão chamados para dar uma opinião pontualmente na área de antropologia forense, dos quais apenas 7 têm formação acadêmica em antropologia biológica. Infelizmente, não há informações se algum deles completou um curso complementar em antropologia forense, ou alguma outra parte das ciências forenses. Portanto, não podemos determinar se atendem ou não os requisitos da American Board of Forensic Anthropology. Outros especialistas ad hoc incluem arqueólogos, advogados, psicólogos e policiais, entre outros, que emitem opiniões em casos forenses, em casos relacionados à antropologia forense. Então, temos aqui um pouco de problema, né? Porque se um psicólogo vem dar uma opinião sobre o caso de antropologia forense, pode ser questionável. Todos os profissionais que conseguimos entrevistar ressaltam sobre a carga de trabalho e a falta de recursos humanos. Há uma demanda muito alta de casos, sobretudo históricos, vou falar disso mais para frente, porém não se criam vagas para especialistas. Mesmo que existam possibilidades bastante desenvolvidas de formação em antropologia biológica no país, há falta de opções de treinamento especializado na área forense. E também falta de oportunidades de emprego nessa área. Tudo isso faz com que a antropologia forense seja uma disciplina bastante marginal na Polônia, bastante limitada por circunstâncias estruturais e sistêmicas. E mesmo tendo o potencial e perspectivas de desenvolvimento, na verdade não está avançando. Aqui eu apresento uma tabela com informações sobre 3 centros onde a antropologia forense é praticada na Polônia de maneira provavelmente mais ativa. É o Laboratório de Dactiloscopia e Antropologia Forense do Instituto de Perícia Forense em Cracóvia, Laboratório de Antropologia e Odontologia Forense da Universidade Médica de Poznań
e Departamento de Medicina Legal da Universidade Médica de Wrocław. Todos eles são instituições científicas e, claro, as universidades também de ensino. O número de casos que eles recebem anualmente é bastante alto. Aqui eu acabei de notar um erro. Em Cracóvia, eles recebem por volta de 100 casos anualmente, o laboratório de antropologia. Então, aqui um zero a mais. Em 2 centros temos como responsáveis antropólogos forenses, especializados na área forense. E os casos mais comuns são, claro, as análises ósseas. Também temos vários casos de reconstruções faciais, casos de estimação de idade em casos de pornografia infantil. Também bastante casos de identificação nos registros audiovisuais, as câmeras CCTV, e vários casos de históricos, exumações de casos da guerra ou pós-guerra na Polônia. Eu vou falar sobre esses casos mais para frente. Agora, entrando no contexto de direitos humanos, eu vou apenas recordar que as atrocidades da Segunda Guerra Mundial resultaram na necessidade de criação de um sistema internacional de proteção aos direitos humanos. Em dezembro de 1948, foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, a qual constitui um catálogo internacional dos direitos fundamentais e inalienáveis do indivíduo nas esferas civil, política, econômica, social e cultural. A Polônia tem uma longa tradição de trabalho com direitos humanos. A Constituição polonesa foi promulgada em 1791, foi a primeira na Europa e a segunda no mundo. Nela foram proclamados direitos básicos, como o direito à vida, à dignidade, à propriedade e liberdade de expressão, impressão e religião. Porém, o acesso a esses direitos dependia da classe social de cada indivíduo. A nobreza tinha mais direitos que os habitantes das cidades, e as habitantes das cidades mais direitos que os camponeses, etc. Ainda assim, de certa forma, cada pessoa tinha garantido uma série de direitos básicos. Esta situação se foi alterando ao longo dos anos e conforme o desenvolvimento do país. Finalmente, chegando já à contemporaneidade, para formar parte do Conselho Europeu em 1991, a Polônia teve que assinar a Declaração dos Direitos Humanos como requisito formal. E ela foi ratificada pelo Parlamento polonês em 1993 e assim entrou em vigor na Polônia. Contudo, como veremos, as circunstâncias históricas impactaram bastante esse processo e deixaram a Polônia como um centro europeu de interligações entre a violação dos direitos humanos e a antropologia forense. Para entender isso, temos que voltar um pouco no tempo. Durante séculos, a localização geográfica da Polônia na Europa, entre o Oriente e o Ocidente, influenciou a cultura nativa e a história do Estado polonês. As influências e interesses políticos das potências vizinhas, sobretudo da Alemanha e da Rússia, resultaram nas repetidas invasões por exércitos estrangeiros. Assim, os poloneses foram forçados a lutar contra seus poderosos vizinhos. Este mapa aqui, não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, que eu tento mostrar. Esse mapa aqui mostra todos os países que em algum momento na história invadiram o território polonês. Então, tem bastante invasores, né? Logo, entre os anos 1795 e 1918, a Polônia desapareceu totalmente do mapa mundial por 123 anos, em decorrência das 3 partilhas consecutivas da Polônia entre o Império Russo, o Reino da Prússia, ou seja, a Alemanha, e o Reino da Áustria. A Polônia conseguiu restabelecer sua independência em 1918, somente para que em 1939 fosse novamente invadida, dessa vez pela Alemanha nazista e União Soviética. A situação geopolítica na Europa no século XX transformou o nosso país em um teatro de guerra
um terror totalitário e atos de genocídio sem precedentes. Em consequência disso, o território da Polônia tornou-se um local no mapa da Europa intensamente relacionado à morte e sepultamentos de soldados dos exércitos adversários, bem como de vítimas civis de várias nacionalidades. Em 1º de setembro de 1939, o Terceiro Reich alemão invade a Polônia, abrindo uma nova página na história da Polônia, marcada por um número sem precedentes de vítimas entre os seus habitantes. A luta contra os invasores alemães durante a Guerra Defensiva, a chamada Campanha de Setembro, e a invasão da Polônia pelo Exército Vermelho neste mesmo mês, como resultado do Pacto Ribbentrop-Molotov, representam apenas o começo dos eventos que afetariam seus habitantes. Durante as lutas, em setembro de 1939, cerca de 70.000 poloneses e aproximadamente 17.000 soldados alemães foram mortos. A divisão da Polônia entre o Terceiro Reich e a União Soviética, aqui temos parte do Terceiro Reich, aqui a União Soviética, resultou em vários anos de ocupação, repressão da população civil e um enorme número de vítimas. Apesar da derrota da Polônia na Guerra Defensiva em 1939, uma resistência polonesa bem organizada surgiu nos territórios ocupados e conduziu uma luta de guerrilha armada durante toda a ocupação. A repressão realizada pelas forças de ocupação afetaram profundamente a população civil e milhares de pessoas foram assassinadas como parte da política de desnacionalização do regime nazista, por terem ajudado as unidades de resistência, assim como por terem protegido pessoas de origem judaica em suas casas. As execuções em massa eram comuns, foram conduzidas tanto pelos nazistas como pelos soviéticos, e nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, também por nacionalistas ucranianos. Todas elas deixaram numerosas valas comuns que ainda estão sendo descobertas. Estima-se que, como resultado da Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 6 milhões de cidadãos poloneses, tanto vítimas civis como militares, foram mortos. E isso representa cerca de 17% da população pré-guerra. Durante a ocupação alemã, o território polonês tornou-se o local de implementação da ideia criminosa do Holocausto. O extermínio da população judaica, planejado pelos nazistas alemães, levou à morte de aproximadamente 3 milhões de judeus poloneses. Foram estabelecidos vários campos de extermínio nazistas alemães dentro do atual território da Polônia, como Auschwitz-Brzezinka, mais conhecido como Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Bełżec, Chełm, Nosobibór ou Majdanek. Nelas, vítimas de várias nacionalidades foram brutalmente assassinadas. No campo provavelmente mais conhecido, Auschwitz-Birkenau, pelo menos 1,2 milhão de vítimas foram mortos. Em sua maioria judeus, mas também aproximadamente 75.000 poloneses de outras religiões, principalmente católicos romanos, cerca de 20.000 ciganos e milhares de soldados soviéticos. O fim da Segunda Guerra Mundial não levou à recuperação da independência da Polônia, passando a fazer parte do chamado Bloco de Este, completamente subordinado às autoridades soviéticas. Em países como a Lituânia, a Letônia, a Estônia, a Polônia e a Ucrânia foram estabelecidos movimentos de resistência e as atividades políticas de propaganda da resistência polonesa foram dirigidas contra o novo governo, sendo duramente reprimidos pelo Exército Vermelho, pelo NKVD, que foi a polícia secreta soviética anterior à KGB, e pela expansão do aparelho de segurança doméstica. Os integrantes da resistência polonesa foram mortos durante as lutas contra o exército ocupante e também nos interrogatórios, nas prisões, ou foram condenados à morte por tribunais poloneses. Após o cumprimento das sentenças, os corpos, por regra, não eram entregues a famílias, mas escondidos em lugares desconhecidos, em valas clandestinas em todo o país. Estima-se que por volta de 4.000 pessoas foram executadas neste período pós-guerra. Antes da transformação política, em 1989, era impossível realizar qualquer pesquisa sobre esse período. Somente a partir de 2011, que as escavações, exumação e trabalho de identificação das vítimas da repressão do período de pós-guerra foram conduzidas em grande escala na Polônia. Ou estão sendo, porque eles continuam. E eles estão sendo conduzidas pelo Instituto de Memória Nacional. Até hoje, o trabalho realizado em muitos locais do país levou à descoberta de restos mortais de mais de 500 vítimas.
Este esboço histórico extremamente resumido e simplificado da Polônia mostra, por um lado, a complexidade da história deste país e, por outro lado, as dificuldades que podem ser enfrentadas pela equipe que examina os restos mortais encontrados no território polonês. Além das vítimas da Segunda Guerra Mundial, as vítimas da repressão do regime comunista do período pós-guerra, restos mortais de pessoas desaparecidas ou vítimas de crimes recentes também estão sendo encontrados, envolvendo nos procedimentos a polícia e o Ministério Público. Como resultado de todos esses fatores, os restos mortais são frequentemente objetivos de interesse, tanto de arqueólogos, como antropólogos, historiadores, investigadores forenses, geneticistas, agências de aplicação da lei, polícia ou Ministério Público, assim como instituições científicas. Às vezes, os restos são encontrados acidentalmente. No entanto, a descoberta de cemitérios escondidos é geralmente precedida por muitos anos de pesquisa arquivística e arqueológica. No Código Penal polonês, artigo 101, o contexto forense foi estabelecido por um período de 30 anos. Após esse tempo, há prescrição da responsabilidade penal, inclusive em casos de crimes contra a vida. Porém, existem várias exceções, e esses incluem crimes contra a paz, crimes contra a humanidade, crimes da guerra, delitos dolosos, ou seja, homicídios, lesões corporais graves, lesões graves ou privação da liberdade combinados com um tratamento particularmente cruel cometido por um funcionário público no exercício de funções oficiais. Devido ao contexto histórico da Polônia, a maioria dos crimes relacionados a grandes violações dos direitos humanos aconteceu no contexto já histórico, há 70 ou 100 anos, ou mais. Porém, considerando a natureza desses casos e o fato de que só recentemente puderam ser investigados, faz com que os trabalhos continuem sendo realizados, porém com a perspectiva um pouco mais histórica do que realmente forense. Agora, a seguir, eu vou apresentar alguns casos que relacionam o trabalho de antropologia forense com esse contexto de grandes violações de direitos humanos na Polônia. Os prisioneiros da guerra poloneses, capturados em 1939, ou seja, no começo da Segunda Guerra Mundial, pelo Exército Vermelho, foram, contraindo as convenções internacionais, entregues à Polícia Secreta Soviética, o NKVD, que os reunia em um sistema de campos de concentração em território soviético. Aqui temos uns lugares onde os prisioneiros poloneses foram enviados. Nesses campos, em um desses campos, aproximadamente 22 poloneses foram executados em 1940 por ordem de Stalin, incluindo mais de 10.000 oficiais de exército polonês e da Polícia Nacional. Isso aconteceu na floresta de Katyn, essa localização aqui. Os motivos dessa decisão são objetos de várias hipóteses. Segundo alguns pesquisadores, o motivo mais provável foi o desejo de privar a Polônia da camada de liderança e elite intelectual, a fim de evitar o renascimento do Estado polonês. Este crime, devido à sua motivação ideológica, razões nacionalistas, caráter de massa e a então aliança da União Soviética com o Terceiro Reich, é de acordo com o parecer da Comissão para o Julgamento de Crimes contra a Nação Polonesa, considerado um genocídio, um crime contra a humanidade e um crime de guerra. Inicialmente, a União Soviética escondia o fato de ter cometido o crime. Porém, quando as notícias chegaram às autoridades alemãs, esses começaram trabalhos de exumação em Katyn, e em 11 de abril de 1943, a agência Transocean transmitiu uma mensagem sobre a descoberta de restos de 10.000 oficiais poloneses nessa floresta. O governo soviético imediatamente negou as acusações alemãs. Eles alegaram que os prisioneiros de guerra poloneses haviam sido capturados e executados por unidades invasoras alemãs em agosto de 1941. Para as escavações, os alemães trouxeram um comitê da Cruz Vermelha Europeia, chamado Comissão Katyn,
composto por 12 especialistas forenses e suas equipes com membros de vários países. Além disso, os alemães exigiram que a Cruz Vermelha polonesa também enviasse uma delegação oficial ao local do crime. Durante a exumação, 8 valas comuns foram encontradas. Até 7 de junho de 1943, 4.243 corpos foram recuperados, dos quais 2.730 identificados. Os trabalhos foram documentados, especificando como as mortes foram realizadas e o tipo de armas usadas. Para encobrir os vestígios, o NKVD havia plantado pinheiros sobre as valas comuns. Para determinar quando o crime havia sido cometido, utilizou-se como referência a idade das raízes e anéis dos pinheiros plantados nas valas, cuja data de plantio foi estabelecido como há 3 anos, ou seja, em 1940. Durante os trabalhos, os membros da Comissão Internacional passaram a buscar mais pinheiros jovens do tamanho semelhante, descobrindo, desta maneira, mais valas comuns na floresta de Katyn. Em uma delas, encontraram corpos de mulheres e homens soviéticos assassinados há cerca de 5 a 10 anos. Os corpos estavam amarrados com cordas da mesma forma que os oficiais poloneses assassinados em 1940 e enterrados nas proximidades. Os exames demonstraram que as cordas em cada vítima estavam cortadas em um comprimento semelhante e que era de origem russa. Além disso, os corpos das vítimas foram esfaqueados com baionetas de 4 chifres que apenas os russos usavam naquela época. Em 7 de junho de 1943, por ordem dos alemães, a Comissão Técnica da Cruz Vermelha interrompeu seus trabalhos antes do final da exumação da última vala, a 8ª, e assim a investigação do crime foi interrompida e não chegou a nenhuma resolução. Não se sabe exatamente o que aconteceu com a floresta de Katyn no período de 1943 a 1990. Houve até informações que os corpos das vítimas haviam sido transferidos a outras localidades para dificultar as possíveis futuras investigações. Somente após a transformação política na Polônia, em 1989, a liberação da influência soviética foi possível começar investigações independentes por parte do Estado polonês. Em 1990, as autoridades da KGB confirmaram oficialmente a existência das valas comuns com poloneses enterrados em Katyn e em outros locais na Rússia. Em 1991, foram realizadas algumas escavações limitadas em Kharkov e Mednoye, que são outras localidades, eu vou voltar aqui, Kharkov e Mednoye, que são outras localidades com valas dos oficiais poloneses, somente para confirmar que os restos encontrados pertenciam mesmo a militares assassinados. A segunda e a principal fase das exumações em Katyn, em uma escala muito maior que no ano 43, ocorreu em 1994 e 95 e foi realizada por uma equipe polonesa. O terreno foi coberto com poços de sondagem que tornou possível localizar as valas. Todas exceto uma foram exploradas total ou extensivamente. A forma e o tamanho das fossas resultaram dos trabalhos da exumação em 43 e certamente não correspondiam exatamente ao tamanho original das valas onde os oficiais poloneses haviam sido enterrados pelos soviéticos. Na maioria das valas investigadas, os esqueletos da camada superior apresentavam um arranjo anatômico alterado e, em muitos casos, os crânios estavam ausentes. Nas camadas mais profundas, os esqueletos eram geralmente dispostos em fileiras regulares, com as cabeças voltadas para o oeste. Durante a pesquisa, 360 esqueletos foram exumados, outros foram inspecionados sem retirá-los dos túmulos. A maioria dos crânios, cerca de 78%, apresentava lesões perfurocontusas, enquanto outros casos, a falha em identificar a causa da morte foi o resultado, sobretudo, da incompletude ou decomposição do material ósseo. Um dos crânios foi baleado 5 vezes e havia até um projétil dentro. Muitos dos esqueletos apresentavam vestígios de autópsias realizadas anteriormente pelos alemães em 1943, crânios decepados, ossos cerrados, cintos cortados com instrumento afiado, etc.
Antes da sua morte, as mãos das vítimas eram amarradas atrás das costas, o que se tornou uma marca típica das vítimas em Katyn, junto ao tiro na cabeça. Pesquisas arqueológicas realizadas nas proximidades da vala número 8 levaram à descoberta de 41 pequenas sepulturas com cidadãos russos, provavelmente contendo de alguns a mais de 10 corpos. Essas descobertas confirmaram o conhecimento que remonta a 1943, de que a floresta Katyn é um grande cemitério para as vítimas do terror stalinista, tanto poloneses como russos e outras nacionalidades. A topografia desse terreno indica que ainda podem haver centenas de valas por aí, que na verdade não estão sendo investigadas. A pesquisa realizada em 1994-95 completou o conhecimento sobre o crime oriundo das exumações realizadas pelos alemães em 1943, permitindo responder às perguntas sobre o que aconteceu com o cemitério de Katyn no período pós-guerra. No entanto, muitas dúvidas permanecem sem solução. Por exemplo, ainda não se sabe onde exatamente aconteceram as execuções. Acima das fossas mesmo, ou talvez no porão do não mais existente quartel do NKVD, nas proximidades da floresta. A equipe polonesa não teve permissão para fazer o reconhecimento naquela localidade. Assim que a floresta Katyn ainda esconde bastante segredos para serem descobertos e revelados. Após esgotar as possibilidades de obter a justiça para as vítimas do massacre Katyn, os familiares das vítimas entregaram o caso ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em Estrasburgo. Em audiência perante esse tribunal, em outubro de 2011, os representantes dos requerentes argumentaram que o massacre de Katyn como crime de guerra não estava sujeito à prescrição. Já o representante do lado russo argumentou que a Rússia não era obrigada a explicar a morte de oficiais poloneses, porque essa havia acontecido em 1940, e na época ainda não havia a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, como se os direitos humanos não existissem antes desta convenção. Em abril de 2012, a sentença da Corte foi anunciada publicamente, confirmando os fatos históricos sobre a responsabilidade das autoridades stalinistas e do NKVD pelo massacre de Katyn. Treblinka. Treblinka é uma cidade no noroeste do país, da Polônia, praticamente 1 hora ao norte da Varsóvia, onde foi localizado um dos campos do extermínio nazista. Também foi o primeiro campo onde ocorreu a cremação dos cadáveres a fim de ocultar o número das pessoas assassinadas. Além de judeus, foram enviados para lá principalmente poloneses de movimento de resistência. Entre julho de 1942 e outubro de 1943, cerca de 700.000 a 1 milhão de pessoas foram exterminadas em Treblinka. A área de extermínio inicialmente estava composta por 3 câmaras de gás e posteriormente foram construídas outras 7. Perto delas foram cavadas valas comuns com 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 10 metros de profundidade. De acordo com testemunhas, cada uma tinha capacidade de acomodar entre 80 e 100 mil cadáveres. A existência de valas comuns foi identificada através de depoimento de testemunhas, mas a falta de evidências físicas persuasivas levou alguns a questionar se realmente poderia ser verdade que centenas de milhares de pessoas haviam sido mortas aí. Quando os nazistas deixaram Treblinka, em 1943, pensaram que haviam destruído o local. Eles derrubaram os edifícios, nivelaram a terra, construíram uma casa de fazenda e instalaram um fazendeiro ucraniano nesse lugar. Também plantaram árvores, arbustos para cobrir o terreno. Nos anos 2010 a 2013, o campo foi objeto de pesquisa acadêmica na área de arqueologia forense, realizada sob a liderança da Dr. Karen Estrade Coles, da Staffordshire University. É um projeto chamado Finding Treblinka. A pesquisa incluiu, entre outros aspectos, a consulta a arquivos, entrevistas com testemunhas e várias formas de pesquisa arqueológica não invasiva.
pesquisa permitiu identificar 111 objetos dentro do campo de extermínio, confirmando assim que nem em 43, nem nos anos pós-guerra, os vestígios da sua existência foram completamente apagados. Os arqueólogos conseguiam encontrar, entre outros, restos de um edifício com velhas câmaras de gás, aquelas primeiras 3, e vários vestígios de restos humanos. Também foi estabelecido que a fronteira norte do campo ia 50 metros além do que se pensava anteriormente. Os pesquisadores descobriam restos humanos enquanto cavavam no solo, assim como grandes quantidades de cinzas misturadas com areia, entre os quais também havia ossos, os fragmentos ósseos. Levantamentos geofísicos não invasivos permitiam a localização de várias valas comuns e fossas de cremação. No entanto, evitou-se realizar um trabalho mais invasivo nessas áreas para cumprir a lei judaica. Mais para frente eu vou falar um pouco mais com detalhes sobre essa lei. Em 2019, sob a supervisão do promotor público do Instituto da Memória Nacional, em colaboração com várias universidades, entre elas a Universidade Pomorski, a Norwegian University of Science and Technology, Texas State University e Staffordshire University, começaram novas investigações. A equipe científica encontrou uma vala no estacionamento próximo ao campo com restos humanos a apenas alguns centímetros abaixo da superfície da terra. Estima-se que nessa localidade podem haver restos de até milhares de pessoas. Durante as escavações foram encontrados 50 crânios e vários ossos. Alguns deles tinham marcas de trauma com uma ferramenta contundente. Isso pode confirmar relatos das testemunhas que alguns prisioneiros foram mortos com martelos ou paus. As exumações foram interrompidas devido à intervenção do Departamento do Estado dos Estados Unidos e de representantes da comunidade judaica que geralmente não concordam com as exumações sob o argumento de serem contrárias à lei judaica religiosa. Também eles afirmaram não haverem sido informados sobre as escavações planejadas. Diante disso, o Ministério Público da Polônia decidiu parar as escavações e focar somente na busca de valas comuns e lugares de execução. Então, nunca foi realmente investigado esse terreno. Jedwab. Jedwab é uma cidade no nordeste da Polônia e é conhecida pelo assassinato em massa da minoria judaica cometido no dia 10 de julho de 1941. Como muitas cidades polonesas naquela época, Jedwabne era um lugar multiétnico por muitos anos da sua história. No censo de 1921, ou seja, 20 anos antes da massacre, foram contabilizadas 757 pessoas de origem judaica, numa população de 1.222 habitantes. Infelizmente, devido às circunstâncias históricas, não existem dados posteriores. Não sabemos exatamente o número das pessoas de origem judaica no ano do crime. Em setembro de 1939, a parte oeste da Polônia, essa parte, foi conquistada pela União Soviética e permaneceu sob esse governo até junho de 1941, quando essa região foi conquistada pela Alemanha nazista, a qual passou a realizar o extermínio da população judaica no território polonês. Em muitos casos, a população polonesa foi incentivada a participar ou até mesmo a realizar os atos de extermínio. A relutância histórica da população polonesa local em relação aos judeus foi alimentada pelas acusações, muitas vezes falsas, contra os judeus por colaboração com as autoridades soviéticas. Mas o pano do fundo desse conflito étnico foi, sobretudo, econômico. 2 semanas após a ocupação do exército alemão dessa região, um grupo de pelo menos 40 poloneses cometeu uma massacre da população judaica em Jedwab. Pelo menos 340 pessoas, tanto homens, mulheres como crianças, foram mortas, dos quais cerca de 300 foram queimadas vivas num celeiro. Em 1949, 20 dos envolvidos no assassinato foram julgados. Um deles recebeu a pena de morte, 9 foram condenados à prisão e 10 absolvidos.
nenhum dos condenados por participação no crime cumpriu integralmente a pena. Inclusive aquele que foi condenado à morte, porque a pena da morte foi convertida à pena de prisão e ele morreu 4 anos depois. O processo de prova naquela época foi de acordo com o Instituto de Memória Nacional, conduzido superficialmente. Então, em 2000, a investigação em relação aos acontecimentos em Elbabne foi retomada. Ao iniciar os trabalhos em Elbabne, o procurador pretendia exumar totalmente a vala comum e submeter os restos mortais a exames antropológicos e periciais. Naquela época, não se sabia ainda da existência de uma segunda vala naquele local. O uso de georadar deveria responder à pergunta sobre a localização exata do celeiro onde os judeus foram queimados e também da vala. A exumação seria para estabelecer o número de vítimas, o número total, ajudar na reconstrução do crime. O promotor fez as seguintes perguntas à equipe de arqueólogos, antropólogos e médicos forenses. Os restos mortais de quantas pessoas estão na vala? Qual era o sexo e a idade das pessoas cujos restos foram encontrados? Existem vestígios de fogo, alta temperatura ou danos causados por uso de armas de fogo, ferramentas contundentes, afiadas ou pontiagudas? Quais foram as causas da morte? Quanto tempo os corpos permaneceram no solo? E se os corpos foram totalmente alterados, foram desmembrados antes de serem colocados na vala. A realização desse tipo de trabalhos, exumação, em lugares de morte da população judaica é bastante complicada. A lei religiosa judaica geralmente proíbe a exumação dos corpos, protegendo valores como a paz e dignidade dos mortos. Apesar de existirem exceções, como, por exemplo, no caso de Erenteu na terra de Israel, ameaça de pilhagem grave ou desastre natural. Também em relação à realocação do corpo da sepultura temporária ou transferência do corpo enterrado fora do cemitério para o cemitério judeu. E também o fato da lei mesma ser suscetível a interpretações pessoais dos rabinos. No caso de Elbabne, a opinião do rabino-chefe da Polônia, Michael Schudrich, foi bastante conservadora, ou seja, contrária à exumação. Assim, devido aos acordos entre o Ministério de Justiça polonês e os representantes da comunidade judaica, não foi feita uma exumação completa em Elbabne. Entre outras coisas, foi acordado que a exumação seria realizada apenas na camada superior das valas comuns. Os esqueletos encontrados não seriam levantados do solo, não seriam transportados para o laboratório, enquanto apenas cinzas e pequenos fragmentos ósseos poderiam ser examinados. O primeiro reconhecimento arqueológico em Elbabne foi realizado de 17 a 23 de março de 2001. A área ao redor do lugar do crime era usada para agricultura há décadas. A pesquisa foi, portanto, realizada pelo método de sondagem arqueológica, utilizando uma broca geológica de 2,5 polegadas de diâmetro. Isso permitiu minimizar a penetração maior da vala, o que foi indesejável por motivos religiosos. Foi encontrada uma vala com dimensões horizontais de cerca de 7,5 por 2,5 metros. Na parte, não sei se... Okay. Aqui temos essa vala, primeira. Na parte oeste dessa vala havia fragmentos de carvão e ossos humanos queimados e não queimados a uma profundidade de 50 a 60 centímetros. Conhecendo as capacidades de valas semelhantes, por exemplo, dos oficiais poloneses em Katyn, e levando em consideração o fato de que mulheres e crianças também estão enterradas em Elbabne, foi estimado que essa vala poderia conter entre 300 e 400 pessoas. Os resultados dos trabalhos mudaram o quadro dos acontecimentos estabelecidos anteriormente, com base nos depoimentos de testemunhas. Uma segunda vala, com vítimas do assassinato, foi encontrada dentro da fundação de pedra do celeiro. Essa localização aqui. E essa é a fundação do celeiro. Até então, apenas a primeira vala era conhecida por estar localizada fora do celeiro. Nessa segunda vala foi encontrada uma estátua de concreto de lenho que os judeus foram obrigados a carregar antes do crime. A disposição dos esqueletos e ossos individuais não manteve a disposição anatômica
o que indica que os cadáveres foram jogados na vala aleatoriamente. As vítimas no celeiro queimado criam uma espécie de redemônio de corpos que se misturaram em um frenesi de medo de morte. Na escavação, os ossos foram expostos, descritos e fotografados. Aqueles que mantiveram a posição anatômica do esqueleto do crânio não foram removidos do solo. Os restos ósseos da camada superficial de ambas sepulturas foram submetidos a exames antropológicos e periciais no local, ou seja, não foram levantados. Com base nisso, e após a inspeção dos fragmentos esqueléticos expostos, verificou-se que entre as vítimas do assassinato em Yendavne haviam pessoas de ambos sexos, de crianças até idosos. O material ósseo examinado incluía, entre outros, botões de dentes de leite. Os restos ósseos examinados apresentavam vários graus de queimadura. No caso de ossos não expostos a altas temperaturas, era possível dizer que já estavam entrados há várias dezenas de anos. O arranjo caótico dos fragmentos esqueléticos expostos indicava que pelo menos alguns dos corpos estavam fragmentados. Assim, embora os médicos forenses estipulassem que as atividades que eram permitidas aos especialistas não deveriam ser chamadas de exumação, pelo menos algumas das perguntas feitas pelo promotor encontraram resposta. Os projetis e escamas de armas pequenas encontradas no local forneceram a base para a formulação de teses sobre o papel ativo dos soldados nazistas na execução dos judeus em Yendavne, o que era muito conveniente para o Estado polonês. Contudo, a perícia realizada no Laboratório Central de Perícia sugere diferentes explicações para a presença desses objetos no local. Os testes de laboratório descartaram que qualquer um dos projéteis encontrados no local pudesse haver sido disparado pelos alemães no contexto do crime de Yendavne. No total, 97 escamas foram encontradas na área, metade deles, ou seja, 49, foram datados de antes ou durante o período da Primeira Guerra Mundial. Em Yendavne houve operações de combate naquela época. A presença de escamas do período da Primeira Guerra Mundial está, sem dúvida, ligada às lutas germano-russas travadas na região de Yendavne em agosto de 1915. Os 38 projetos de Mauser 32 encontrados no local foram disparados provavelmente no período posterior a 1941. Isso permite excluir a ligação desses projetos com o assassinato dos judeus. Embora não tenha sido possível fazer uma exumação completa em Yendavne, a pesquisa antropológico-arqueológica realizada não pode ser considerada infrutífera. E sua contribuição abrange principalmente haver proporcionado evidências materiais sobre o crime ocorrido naquela cidade. Identificou-se que os judeus foram realmente queimados no celeiro. As vítimas representavam um perfil demográfico completo da população judaica, incluindo pessoas de ambos sexos, desde crianças a idosos. Também foi confirmado que os perpetradores forçaram um grupo de homens judeus a fingir um funeral do Lenin antes do assassinato. Será carregar a estátua desse senhor. Todas essas descobertas contribuíram para aumentar a credibilidade dos testemunhos já conhecidos sobre o crime de Yendavne. É verdade que a descoberta de escamas de projetis no local deu origem a uma tese sobre a participação direta dos alemães neste crime, mas os testes laboratoriais detalhados não a confirmaram. Devido à falta de investigação médica forense, as causas das mortes das vítimas e das lesões sofridas ficaram formalmente sem resposta, embora nesse caso seja difícil duvidar que tenham morrido no incêndio. A falta de exumação total impossibilitou a estimação do número total de vítimas, e as estimativas feitas com base no tamanho das valas sustentam dúvidas metodológicas. Não se pode descartar que o número de pessoas queimadas no celeiro em Yendavne seja maior que a estimativa feita pelos arqueólogos, ou seja, 400 pessoas. Neste caso específico, a pesquisadora Eva Domańska chama a atenção para o fenômeno chamado a virada forense, ou virada judicial, no conhecimento histórico. Esse consiste em dar mais atenção às evidências materiais que em si não mentem do que as fontes narrativas e, portanto, aumentar o declínio da confiança em historiadores, que usam principalmente o último. Dessa forma, a investigação da verdade histórica é confiada a especialistas em arqueologia ou antropologia forense e outros especialistas forenses.
A sugestão é que as evidências materiais, restos mortais, bem como os artefatos encontrados nas sepulturas, têm uma vantagem sobre outras fontes históricas, por exemplo, documentos ou testemunhos, e as exumações sobre outros métodos de trabalho de pesquisa do historiador. O que é curioso é que os resultados do trabalho arqueológico e antropológico em Edvardne nunca foram sistematicamente e exaustivamente apresentados ao público. A investigação foi interrompida pelo Instituto de Memória Nacional em junho de 2003, devido ao fato de que nenhum outro perpetrador do crime em Edvardne poderia ser identificado, além daqueles que já foram julgados e condenados nos anos pós-guerra. A exumação incompleta, combinada com conclusões precipitadas sobre as escamas de projetos descobertas, forneceu um pretexto durante anos para questionar as descobertas de historiadores e do promotor sobre a participação dos poloneses no crime. A relutância do Estado polonês em esclarecer o assunto, a metodologia caótica de escavação e conclusões precipitadas que se espalharam pelo mundo, mas que não foram confirmadas em estudos posteriores, assim como a renúncia de exumar os restos mortais das vítimas, fazem com que o caso de crime em Edvardne ainda permaneça sem resolução, na verdade. Após os trabalhos de 2001, houveram novas tentativas e várias de realizar a exumação, porém, em 2019, o Procurador-Geral da Polônia decidiu que não há motivos para exumar as vítimas do genocídio em 1941 e retomar o processo do caso, argumentando que todos os culpados já haviam sido identificados. No caso de Edvardne, a disputa pela exumação também tem uma dimensão ética. Como observou a professora Domańska, nesse caso tão complicado e delicado, infelizmente, não se trata realmente de restaurar a dignidade das vítimas, mas de fazer justiça aos perpetradores, cujas ações são explicadas pelas circunstâncias extremas e específicas do crime, ou, em opiniões mais extremas ainda, de como provar que não o fizeram. Comentar essa pesquisa. Como vocês já viram, as fronteiras da Polônia mudaram bastante ao longo dos anos. Por muito tempo, o território que hoje pertence à Ucrânia, formava parte da Segunda República da Polônia. Aqui em branco e cinza são as fronteiras da Segunda República da Polônia entre 1918 e 1945. Agora, rosa e branco são as fronteiras atuais. Então, essa parte aqui em cinza formava parte do território polonês nos anos pré-guerra e durante a Segunda Guerra Mundial. Com o circuito vermelho está marcada a região de Volhynia, não sei como pronunciar em português, em polonês se chama Wołyń, que atualmente forma parte do território ucraniano. Eu vou falar dessa região agora. O desejo de purificar as terras ucranianas de aspectos não ucranianos foi incluído no programa da Organização dos Nacionalistas Ucranianos, a OUN, criada em 1929. Essa organização se propôs a conquistar um Estado ucraniano independente, com uma nacionalidade homogênea, ao remover completamente todos os ocupantes das terras ucranianas durante uma revolução nacional. Para a OUN, os ocupantes eram os poloneses e os russos. Até o início da Segunda Guerra Mundial, a ONU realizou ações terroristas, incluindo ataques, assassinatos e sabotagens. Em seus documentos oficiais, indicavam, sem qualquer eufemismo, os polacos como elemento a ser destruído, com apelação ao ódio e à crueldade. A etapa seguinte na preparação da Revolução Nacional foi a criação, no início de 1943, de grupos de milícias, mais tarde chamada de Exército Insurgente Ucraniano. E logo o assassinato de indivíduos e às vezes até famílias inteiras de poloneses. Em fevereiro de 1943, começou a destruição gradual dos vilarejos poloneses nessa região e assassinato em massa de seus habitantes. No final de junho, como foi documentado, pelo menos 9.130 poloneses foram assassinados, mas este número está longe de ser real, ou seja, houve muitos mais vítimas.
Em junho de 1943, foi ordenada a liquidação física universal de toda a população polonesa nessa região, com o uso de todas as formas e métodos, como evidenciado pelo ímpeto com que os nacionalistas ucranianos logo aderiram em grande escala ao chamado massacre de Volyn. Em julho de 1943, as unidades do exército insurgente ucraniano deram início à maior ação genocida nessa região, cujo pico durou 2 dias, 11 e 12 de julho, quando lançaram um ataque coordenado a 99 vilarejos poloneses naquela região. Cercaram os vilarejos para evitar a fuga dos habitantes e iniciaram o massacre e a destruição. A população polonesa foi morta a balas, machadas, golpes de rastelo, foices, serras, facas, martelos ou qualquer outra ferramenta. Após os assassinatos da população, os vilarejos poloneses foram queimados para evitar o reassentamento. Durante todo o mês, pelo menos 530 vilarejos poloneses foram atacados, 17.000 poloneses foram assassinados, o que constituiu a culminação da limpeza étnica em Volyn. As tropas da UPA concluíram a operação antipolonesa nessa região no início de 1944. E seus resultados são realmente assustadores. A maioria das vítimas em Volyn ainda está enterrada em milhares de balas individuais e coletivas. O número de vítimas polonesas documentadas até hoje oscila por volta de 36.500. Mas ainda há aproximadamente 23.000 vítimas cujas circunstâncias da morte são desconhecidas, o que resulta na estimativa de que no total entre 50 e 60.000 poloneses foram assassinados em Volyn. Em 1992, começaram as pesquisas e trabalhos de busca, identificação e exumação das balas comuns pelas equipes de arqueólogos poloneses e ucranianos. As exumações foram precedidas por uma busca exaustiva pelas últimas testemunhas vivas, a coleta de relatos, bem como por investigações em arquivos. Contudo, muitas vezes não foi possível encontrar os restos mortais de poloneses assassinados pela UPA. As razões são variadas. Na maioria das vezes, era difícil de encontrar o lugar certo, devido à falta de edifícios que restaram de um vilarejo destruído, ou de algum outro ponto de referência. Também em decorrência de drenagens realizadas após a guerra. Também a situação em que foi plantada uma floresta, onde existiram os vilarejos, ou então que os novos edifícios ou estradas tinham sido construídos nessas localidades. Também um fator importante é a falta de testemunhas mesmo. As primeiras exumações nessa região ocorreram em agosto de 1992, em 2 localidades, Ostrówki e Wola Ostrowiecka. Naquela época, em 1992, foram escavados os restos de 2 valas, nas quais haviam sido enterrados pelo menos 323 pessoas. Em setembro de 2013, 81 poloneses assassinados pelo exército insurgente ucraniano foram exumados na cidade de Gai. Essas são as fotos. Outro trabalho arqueológico da equipe de pesquisa polonesa ucraniana foi realizado em Ostrówki e Wola Ostrowiecka, ou seja, aquela primeira localidade, em maio e agosto de 2015. Uma vala comum foi encontrada em Ostrówki, escondendo restos mortais de 33 pessoas, essa vala aqui. 22 homens, 6 crianças e 5 mulheres. Infelizmente, no verão de 2017, as autoridades ucranianas proibiram os cientistas e autoridades polonesas de darem continuidade ao trabalho. Eles explicaram que não podem mantê-los seguros durante as escavações, porém, na verdade, trata-se de um conflito puramente político. A história da Polônia entre 1945 e 1989 compreende a etapa em que foi estabelecido um Estado socialista no país sob o nome de República Popular da Polônia. Perto do fim da Segunda Guerra Mundial, as forças do exército da Alemanha nazista foram expulsas do território polonês em decorrência ao avanço do Exército Vermelho da União Soviética. A Conferência de Yalta aprovou a formação de um governo provisório de coalizão pró-comunista, em troca de compromisso da realização de eleições livres e irrestritas com base no voto universal. Contudo, o novo governo estabelecido em Varsóvia aumentou seu poder com eleições fraudulentas, manipuladas pelo aparato policial,
E após os 2 primeiros anos, o Partido de Trabalhadores Polacos assumiu o controle do país, tornando-se assim parte da esfera de influência do novo poder soviético na Europa Oriental. Os resultados das eleições fraudulentas não foram questionados pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos, que foram os criadores do Acordo de Yalta. E assim, de forma muito resumida, começou o comunismo na Polônia, que durou até 1989. Foi um período na história da Polônia caracterizado por repressões políticas, torturas dos ativistas da oposição, entre vários outros problemas. Estima-se que por volta de 4.000 pessoas foram executadas nesse período pelo regime comunista. Muitas vítimas foram enterradas em valas clandestinas, cuja localização até hoje segue desconhecida. Existem vários casos sendo investigados atualmente, ou que foram investigados no passado em relação ao abuso de direitos humanos nesse período, sobretudo em relação aos ativistas e prisioneiros políticos, torturados e executados sem julgamento. As informações que eu vou apresentar agora, eles vêm da fonte oficial do Instituto de Memória Nacional e são dados que estão disponíveis ao público, ou seja, não consegui encontrar mais detalhes além desses que eu vou apresentar agora. Há vários anos, o Instituto de Memória Nacional está investigando os crimes do regime na sede de Serviço de Segurança, um órgão do Ministério de Assuntos Interiores durante a República Popular da Polônia, em Bielsk Podlaski, uma cidade no nordeste do país. O caso refere-se às vítimas que morreram em decorrência de torturas nessa localidade. A sede do Serviço de Segurança em Bielsk, onde foram realizadas as escavações arqueológicas, ficava no prédio de um antigo monastério carmelita. Esse lugar. Durante o trabalho arqueológico realizado em um pequeno parque em 2017, foram encontrados restos ósseos humanos, mandíbulas, dentes, vértebras, ossos do pé, crânio, membros inferiores, superiores e outros ossos, pertencentes a pelo menos 5 pessoas. Além disso, o esqueleto completo de um jovem também foi identificado na mesma área. Todos os restos mortais encontrados foram submetidos a exames, incluindo a análise de DNA, para determinar se são vítimas de crimes comunistas cometidos pelos funcionários do Serviço de Segurança. E foi realmente assim. A investigação foi encerrada em 2018, devido à não identificação dos autores dos crimes. Em 2014, foram realizados trabalhos arqueológicos em parte do subsolo do prédio administrativo do Centro de Detenção na cidade de Białystok, também aqui no Nordeste, o que resultou na descoberta de esqueletos completos de pelo menos 65 pessoas, com alta probabilidade de serem vítimas de crimes cometidos por funcionários do regime comunista, e também pequenos ossos de pelo menos mais 3 pessoas. Devido às evidências existentes, deve-se presumir que haja outros corpos enterrados no porão do edifício. Até agora, perto de 20% do porão foi examinado. Durante as escavações, também foram encontrados fragmentos de roupas, bem como um medalhão e uma carteira com documentos. Em novembro de 2016, foi realizada, nessa mesma localização, a seguinte fase das etapas processuais. Em uma das salas foi descoberta uma vala contendo os restos de 4 pessoas. O material ósseo foi enviado para exames forenses e coleta de material genético. Além disso, em um dos cemitérios militares em Białystok, próximo a essa localidade, foram identificadas entre os túmulos 4 depressões retangulares características de sepultamentos clandestinos, e as evidências obtidas mostram que na segunda metade da década dos anos 40, naquele cemitério, funcionários do Estado comunista enterravam secretamente membros mortos da resistência polonesa. Em setembro de 2016, foram conduzidos trabalhos de busca e exumação nas proximidades do cemitério ortodoxo, na rua Wysocka, em Białystok. Foram localizadas 2 valas individuais e 2 valas comuns, onde foram encontrados restos mortais de 21 pessoas e pequenos ossos pertencentes a mais 2 pessoas. Alguns deles têm vestígios de lesões perfurocontusas. Vários artefatos foram encontrados com as vítimas, por exemplo, fragmentos de roupas, sapatos, botões, incluindo botões militares e projetis.
O material de DNA foi coletado para exames comparativos e, após uma inspeção inicial, o material foi encaminhado para perícias forenses especializadas. A descoberta confirmou as informações de fontes documentais e de testemunhas sobre a execução pelo aparato policial, sobre execuções pelo aparato policial que aconteceram naquele lugar. Em junho de 2018, a próxima etapa dos trabalhos de exumação foi realizada em 2 propriedades privadas em Białystok. 2 valas comuns foram descobertas na primeira dessas propriedades, onde foram encontrados e levantados os restos de 12 pessoas. Os ossos da maioria dos falecidos apresentavam vestígios de ferimentos, incluindo lesões perfurocontusas nos crânios. 4 valas foram descobertas na segunda propriedade. Os restos de 10 pessoas foram encontrados e levantados. Os exames preliminares indicavam que a morte das vítimas foi causada por um tiro na cabeça. Foi coletado material biológico de todos os restos para a identificação genética. Vários artefatos também foram encontrados junto às ossadas, incluindo restos de munições, escapulários, rosários, sapatos das vítimas. E esses itens também foram submetidos a exames especializados. Em maio de 2019, o trabalho de exumação foi realizado em uma das propriedades privadas em Białystok, localizada na rua Gdyni. Foram retirados das valas os restos mortais de 4 jovens de 22 a 25 anos, conforme foi estimado pela antropóloga responsável. Todos eles tinham trações de lesões perfurocontusas no crânio. Vários botões foram encontrados ao lado dos restos, uma bala provavelmente de munição de calibre 9 mm e uma medalha escapular. Assim como podem ver, esses trabalhos são bastante recentes e são contínuos, ou seja, eu tenho uma amiga que trabalha no Centro de Perícias Forenses em Cracóvia, que ela fala que eles estão recebendo os casos deste tipo praticamente diariamente. Eu apresentei apenas 2 localidades, Białystok e Bielsk Podlaski, porém os casos são múltiplos, abrangem todo o território da Polônia, não apenas aquela parte do Nordeste. Cada um desses casos representa uma natureza específica que demanda um trabalho interdisciplinar, cujo objetivo principal é a identificação das vítimas que foram privadas da sua identidade pelo regime comunista. Os trabalhos começam pela análise documental dos materiais produzidos pelo regime, assim como fontes históricos, testemunhos, arquivos de cemitérios, arquivos administrativos, mapas, produtos de construção, o que fornece informações em relação à vítima, as circunstâncias de sua morte e, em alguns casos, o provável lugar de enterro. Quando uma vala é encontrada, realiza-se um trabalho que envolve o exame e documentação detalhada dos restos mortais encontrados e outros vestígios. Após o levantamento do material ósseo e a preparação da documentação relevante pelos arqueólogos, o esqueleto propriamente rotulado é transferido ao laboratório, onde acontece a limpeza e o arranjo do esqueleto em ordem anatômica. Logo começa um detalhado exame antropológico e forense. O objetivo principal é a identificação positiva da vítima, assim como, se for possível, a determinação da causa da morte e a avaliação da natureza e mecanismos de lesões ósseas observadas. A estimação de perfil biológico inclui a estimativa de sexo, sobretudo à base de pelvis crânio, idade e estatura. Na Polônia, por padrão, não se realiza a estimação de ancestralidade, porque a população é bastante homogênea. A estimativa de idade é a mais incerta e depende muito do estado de preservação dos ossos. Aplica-se normalmente o exame de síntese pública, as mudanças morfológicas das costelas e, no caso de vítimas mais jovens, também o estado de ossificação do esqueleto. O potencial das informações obtidas a partir do exame antropológico depende muito do estado de preservação do esqueleto. Em vários casos, apenas os diafíses dos ossos longos, junto com fragmentos ósseos, foram encontrados. Para a identificação positiva, frequentemente usa-se o exame odontológico. Os dados dentais são bem documentados, incluindo dentes ausentes ante-mortem, obturações dentárias, coroas, pontas dentárias. Outras características importantes para a identificação são as lesões ósseas ou procedimentos médicos cirúrgicos prévios. Porém, sua utilidade, como vocês devem muito bem saber, igual aos dados dentários, depende da existência de material comparativo. No caso de vítimas do comunismo,
A identificação baseada em objetos pessoais encontrados junto ao esqueleto apenas raramente é possível. Muitas vezes, os funcionários misturavam os objetos pessoais com os corpos para dificultar a posterior identificação. O método mais fiável é a análise de DNA mesmo, e graças ao desenvolvimento de genética forense, várias vítimas já foram identificadas dessa maneira. A estimativa da causa de morte é bastante complicada, porque nem sempre há vestígios claros deixados nos ossos. Os métodos mais comuns de execução foram enforcamento ou fuzilamento. Os estudos prévios demonstram que, frequentemente, o regime também executava as vítimas com um tiro de perto na parte de trás da cabeça, o chamado método de Katten, após aquele genocídio na floresta de Katten, sobre o qual falei para vocês no começo desta apresentação. Uma análise detalhada de todo o material encontrado numa vala permite, em vários casos, a identificação positiva das vítimas, assim como trazer um significado importante para os estudos da história da Polônia no período pós-guerra. Até hoje foi possível encontrar mais de 500 vítimas do regime comunista e identificar 30 deles. Então, claramente, ainda há muito trabalho para frente e, com certeza, os recursos humanos disponíveis não são suficientes, o que faz com que todo o processo se prolongue bastante. Também é pertinente reiterar que esses trabalhos não estão sendo desenvolvidos apenas pelos antropólogos. É um trabalho excepcionalmente multidisciplinar, envolvendo historiadores, arqueólogos, antropólogos, médicos, jornalistas, entre outros. Isso, mais uma vez, confirma a dimensão interdisciplinar do trabalho forense. Como podem ver, a Polônia é um país onde a antropologia forense pode contribuir imensamente para a investigação dos crimes relacionados diretamente a grandes violações dos direitos humanos. E também elucidar, ou pelo menos contribuir para elucidar o contexto destes eventos. A nossa história complexa, infelizmente, deixou um número altíssimo de varas comuns e clandestinas ao longo de vários períodos que ainda podem e devem ser encontradas e analisadas. Porém, a conjuntura política, junto com vários e, em muitos casos, opostos interesses envolvidos nesse tipo de investigações, assim como o contexto bastante delicado de vários crimes, faz com que, muitas vezes, as investigações ou não acontecem, ou acontecem de maneira bastante superficial. A resolução desses casos ainda é dificultada pela falta de sobreviventes ou testemunhas vivas, assim como perpetradores vivos. Desta forma, o escopo forense desses casos se dilui e eles permanecem mais como casos históricos mesmo. No entanto, a importância da antropologia forense em cada caso onde se encontram os restos ósseos permanece crucial e espero que ninguém aqui tenha dúvida em relação a isso. Bom, aqui eu gostaria de acabar a minha apresentação. Espero que esta breve fala tenha sido interessante para vocês e que eu tenha conseguido apresentar alguns exemplos de um cenário complexo num país cuja história abre várias possibilidades para a prática de antropologia forense. Como esta apresentação é uma gravação, não temos como fazer uma roda de perguntas, porém, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta ou alguma dúvida, eu deixo aqui meu e-mail e fiquem à vontade de mandar suas dúvidas, comentários, e eu vou tentar respondê-las sem demora. Bom, é isso. Sem mais, eu gostaria de agradecer mais uma vez a professora Cláudia e a professora Camila pelo convite e também a vocês pela atenção. Muito obrigada e um abraço. Não estou ouvindo. Vamos lá. Agora abriu. Agora sim. Queria te agradecer, então, mais uma vez, pela sua presença. Realmente é uma história complexa, muito bom saber dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos aí. E realmente, né, pesquisas interdisciplinares é o ideal, realmente, para a gente poder esclarecer um pouco, né, das histórias
de violências, né, e violações de direitos humanos. Espero que no Brasil a gente consiga ampliar também esses tipos de investigações, até mais também no âmbito acadêmico, porque infelizmente a gente não tem muito esse tipo de pesquisa, mas estamos tentando. Espero que a gente consiga, então, desenvolver. Bom, a Caixa é uma parceira nossa aqui no Brasil, vocês viram que ela fala português muito bem, e realmente ela tem contribuído bastante aqui, principalmente na Unifesp. Então, obrigada, Caixa. Até a Muito próxima. obrigada, Cláudia. Obrigada a todos pela atenção e qualquer coisa, vocês têm o meu e-mail para enviar as dúvidas, comentários, perguntas. Obrigada. Estou à disposição. Tchau, tchau, então. Muito obrigada.